Boa noite, que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com você que nos acompanha nessa transmissão e também com toda a sua família. Estamos aqui mais essa noite de domingo para mais uma transmissão da mensagem do Evangelho, mais uma mensagem de fé, de encorajamento, muitas vezes de exortação, de disciplina, né? Para a minha e para a sua vida. É sempre bom dizer que o pregador é o primeiro, né, a aprender e a tirar aí lições da mensagem que prega, né, para depois esse aprendizado ser repassado aos outros. Quero pedir que você que já conhece o nosso trabalho e você que está conhecendo agora também, compartilhe essa transmissão pelo seu Facebook. Gravamos inicialmente pelo Facebook, mas não somente isso, te peço também que você, ao terminar essa live, estarei deixando no comentário o link do nosso canal no YouTube, porque por diretrizes aí da Meta, empresa responsável pelo Facebook, nenhuma live fica mais gravada após 30 dias. Então, você não terá esse conteúdo por mais do que isso, e também não terá acesso às lives anteriores aqui apenas pelo Facebook. Então, final dessa live estará este comentário e você vai poder ter acesso aí no nosso canal, Evangelista Robson Camargo. Lá você vai ter acesso a dezenas de transmissões semelhantes a esta, e com conteúdos com certeza muito importantes aí para a sua vida. Hoje eu quero trazer um tema que com certeza você já ouviu algumas abordagens sobre ele, mas a palavra sempre se renova cada vez que lemos. E o tema é Mestre, o mar se revolta. Hoje falaremos sim sobre dificuldades, sobre como enfrentar situações das quais não sabemos muito como lidar ou das quais fogem do nosso controle. Então, Mestre, o mar se revolta é o tema de hoje, desta noite, e o texto base para essa mensagem está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41. Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41. Sempre bom ressaltar, como sempre faço aqui nas transmissões, você que tem o costume de ouvir aí pregadores na internet, você que nos acompanha por aqui semanalmente, que acompanha alguma série, algum filme, algum conteúdo que cite as Escrituras ou que seja feito com base na Bíblia, sempre é importante você acompanhar com um exemplar da Escritura Sagrada em mãos para conferir se o que está sendo falado ali realmente bate com a palavra, né? Não sejamos ouvintes passivos, né? Mas pessoas que estão atentas e predispostas aí a analisar se tudo está batendo com as verdades aí da Escritura. Sempre bom ter essa conferência, sempre estar conferindo aí, né? Não confiar em discursos por confiar. Dito isto, Marcos capítulo 4, do verso 35 ao 41, passemos então à leitura. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento
E disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Hoje eu quero tratar um pouquinho com vocês sobre a temática da dificuldade, né, aqui simbolizada pelas ondas do mar. Como de costume, eu vou fazer uma rápida aqui introdução, mas hoje nos apegaremos muito mais a dedicar tempo à aplicação, né? Eu não vou tirar muita explicação desse texto, mas sim trazer, na maior parte do tempo dessa live, a aplicação. A explicação é muito simples. O Senhor estava no final de um dia, Jesus estava ao final de um dia de ensinamentos. A palavra aqui diz no verso 35 que já era tarde. Então, o texto dá a entender que era ali final de tarde já, começo da noite. E quando você vai ler os capítulos anteriores, principalmente todo o capítulo 4, você vai ver que é uma sequência de ensinamentos. O Senhor estava ali há horas ensinando as multidões, e no final do dia, quando muitos de nós diríamos: não, eu vou parar, eu não vou dar continuidade, já fiz muito por hoje, né? Eu vou simplesmente ir para casa, ir para algum lugar descansar. O Senhor, ele decide testar os seus discípulos. E ele diz: olha, peguem barcos, né? Porque passaremos para o outro lado do mar. Passaremos para outra margem. Aí precisamos dizer que se tratava do Mar da Galileia, né? Um mar conhecido por muitos ventos fortes, afunilados, que davam aquele efeito de solavanco, né, nos barcos, e até marinheiros experientes passavam por dificuldades, né? Temos que sempre ressaltar que 2000 anos atrás não se tinha a tecnologia de embarcações que temos hoje, né? Era muito rudimentar, era muito superficial, né? O conhecimento que se tinha de construir barcos, enfim, nem se compara com o que temos hoje, né? Todos os métodos aí, botes salva-vidas e tantos equipamentos de prevenção, né? Então, nesse contexto, aqueles homens recebem essa ordem: olha, eu vou, Jesus dizendo, num barco com vocês, mas havia mais pessoas, porque, diferente dos outros escritores, né, esse mesmo texto também está relatado em Mateus e em Lucas, Mateus 8 e Lucas também, capítulo de número 8. Mas Marcos vai se apegar a dizer que não foi apenas um barco. Então o Senhor vai com alguns discípulos em um barco específico, mas há outros barcos seguindo, né, para o mesmo caminho. Mas aqui focaremos no barco onde Jesus estava, com alguns discípulos. E é interessante que Marcos ele é muito detalhista, e ele vai dizer: olha, os discípulos o levaram da maneira que ele estava. A conotação aqui é de sem muito preparo, sem muita preparação ali para uma viagem que seria um tanto longa, né? No final de tarde, começo de noite, no escuro, né? Após um dia cansativo, você ainda vai atravessar o Mar da Galileia num barco, né? E o levaram como estava também passa uma ideia de cansaço. O Senhor estava cansado. Ele, como entendemos, né? E como a palavra nos diz,
Jesus ele é 100% homem, 100% Deus. Para vir ao mundo ele não poderia ser apenas Deus. Não dá para crucificar um espírito, né? A palavra vai dizer que Deus é espírito. Então, para que o Senhor viesse à Terra e passasse por tudo que passou, ele também precisaria ter a sua natureza humana, né? E a sua natureza humana estava sentindo cansaço. Um dia inteiro de ensinamentos. E repare, ele não estava em um auditório com microfone, com conforto, ele estava ao ar livre, falando a plenos pulmões, sem nenhum equipamento auxiliando, sem uma câmera como essa, sem nada. Então repare o esforço físico que o Senhor estava tendo naquele dia. E o levaram como ele estava. Então, cansado, após um dia todo de ensinamentos, talvez com fome, com sede, mas o Senhor não quis atrapalhar ali, atrasar o propósito que o Pai já estava colocando em seu coração, né? Ele tinha ali uma trajetória para ir até a terra dos Gerazenos, né? Que aí já é outra história, já é outro contexto, fica aí para uma próxima live, né? A história do endemoniado Gerazeno, né? Ou Gadareno, ou o nome que esteja aí na tua tradução. Ele tinha essa missão a cumprir e ele pega alguns discípulos e vai nesse barco. Com pouco tempo de navegação, o Senhor ele se deita um pouco para dormir. Ele estava cansado. E os discípulos estão ali responsáveis por conduzir aquele barco. É interessante dizer que, embora Marcos não dê detalhes, não dê nomes, nós sabemos sim que dentre os discípulos de Jesus estavam pescadores. Então, Pedro, né, Tiago, pessoas ali que conheciam a pesca, conheciam o mar, né? Pessoas acostumadas a enfrentar as ondas. Foca bem nessa frase que nós vamos tratar bem dela lá para frente. Pessoas acostumadas a lidar com as ondas. Lembra que ondas nós vamos tratar aqui como simbologia para dificuldades. E o barco segue. Como era esperado, as ondas vêm, a tempestade vem e o barco é abalado. Todo mundo é tomado por um desespero, porque homens experientes com o mar, por que esses homens se desesperariam? Você pode me perguntar, mas se eram pescadores, se eram pessoas já acostumadas a ir mar adentro, em outra ocasião a palavra vai dizer que Pedro, né, no momento em que conhece o Senhor, ele tinha acabado de vir de uma noite toda de pesca. Então, homens já experientes em ficar no mar, inclusive na madrugada. Por que o desespero? Porque aquele era um teste um tanto quanto especial. O Senhor permite uma tempestade além do que eles estavam acostumados. Trazendo para os nossos dias, já dando um começo aqui na nossa aplicação, muitas vezes o Senhor permite algumas lutas, algumas dificuldades, algumas incertezas, algumas mudanças nos trajetos que nós muitas vezes planejamos, para testar como vai ser a nossa reação. Infelizmente é disseminada uma fé, se é que podemos chamar assim, uma fé muito fácil de se ter hoje em dia. Hoje em dia, infelizmente, se confunde pensamento positivo, uma vontade de que algo aconteça da maneira que eu quero, com fé. Quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. É óbvio que aqueles homens esperavam, desejavam, queriam uma noite tranquila, uma viagem tranquila. Estamos com o mestre está no barco, a viagem será tranquila. Muitas vezes fazemos essa soma
superficial, rasa, infantil, de que, o Senhor está comigo, então o caminho será fácil, o caminho será tranquilo. Nem sempre. Aqueles homens, pela perspectiva do Senhor, estavam mal acostumados. Estavam vendo o Senhor ensinar, falar com grande sabedoria, fazer cegos enxergarem, coxos andarem, fazer maravilhas, mas eles precisavam ser testados, para que eles mesmos soubessem o que é a fé de verdade, o que é confiar no Pai, confiar em Jesus de verdade. Ainda me atendo aqui à questão da maneira errada de entender fé. Muitas vezes situações na nossa vida nos confrontam porque a gente entende fé dessa forma. Não, eu planejei a minha vida dessa forma. Assim, eu vou seguir por esse caminho. Daqui 1 ano eu estarei fazendo isso. Daqui 2 anos eu estarei fazendo aquilo outro. O meu plano passa por esse caminho, e assim será, e eu acredito que será assim, tenho fé, porque entendo fé dessa forma, e ok. Problema é, Deus não segue o nosso script. Não somos diretores do espetáculo, do filme, do longa-metragem, que é a nossa vida. Não somos os redatores, não somos os diretores, não somos nós que dizemos qual será a próxima cena. Mas há alguém, ainda hoje, que queira ter essa audácia, né? Eu estou dizendo que será assim. Por quê? Porque eu tenho fé. Quem diz que fé é isso? Né? Há muito tempo, eu leio em redes sociais, em muitos contextos por aí, uma frase que é bastante verdadeira, né? Fé é você crer que haverá uma estrada e antes que ela exista, você coloca o pé. Então, a fé é você ter certeza de que o Senhor já está preparando o caminho, ainda que você não saiba qual é este caminho, e você se dispõe a caminhar. Fé nunca foi você dizer o que vai acontecer e a força do teu pensamento positivo gera aquela situação. Isso é tentar a Deus. E aqueles homens precisariam passar por essa experiência para que entendessem exatamente isso. O Senhor está na popa. O Senhor está em um extremo do barco, dormindo. E os discípulos vão lá dar uma intimada no mestre. Dar um chacoalhão nele. Ei! O Senhor está aí dormindo enquanto o barco está afundando? Enquanto água entra no barco? Como quem diz, alô? O Senhor já não era para estar fazendo algo? Alguém pode estar estranhando o tom que eu falo, mas não é muitas vezes assim que falamos com o Senhor? Não é muitas vezes assim que nos dirigimos a Deus? Senhor, essa luta já está acontecendo há alguns anos, e aí? A resposta dele muitas vezes é, e aí que você precisa passar por algumas lutas para você entender que a tua convicção de fé está errada. Mas e aí? Mas e aí, enquanto você não entender, você vai continuar nessa mesma luta. Ou pode ser que ela termine, mas você passe por outras com essa mesma convicção e fique batendo cabeça pelo mesmo problema em situações diferentes, porque ainda não entendeu o que é fé. E aqueles homens acordam o Senhor apenas esperando que ele fizesse a tempestade se acalmar. Ok, ele faz. Ele se levanta, fala ao mar, aquieta-te. Mas a preocupação do Senhor, a maior delas, não era com o mar. O mar se aquieta. Mas ele agora se dirige aos seus discípulos e diz: então,
Com o mar eu já resolvi a minha questão, mas agora é com vocês. Por que essa timidez? Por que esse medo? Por que essa angústia? Por que esse pavor? Essa ansiedade que faz perder o sono? O que o Senhor estava dizendo para aqueles homens era, olha, era até para alguns de vocês estarem até revezando e dormindo aqui juntamente comigo. Aonde está a paz no coração de vocês mediante as dificuldades? Muitas vezes o que tira a nossa paz é essa busca por um tipo de, não sei se essa expressão existe, mas por um tipo de garantismo. Muitas vezes alguém se apega a um tipo criado na própria cabeça de fé que garante que as coisas serão como eu quero. E aí a coisa não acontece como eu quero, e aí eu começo a entender que então eu não tenho fé suficiente, então se torna uma confusão na cabeça, na mente. E aqueles homens passaram exatamente por isso. Com certeza, antes de acordar o Senhor, aqueles homens tentaram com todas as suas forças, com todo o seu conhecimento sobre navegação, tentaram ali voltar ao controle aquele barco, pegar ali talvez baldes, algum instrumento para jogar a água para fora do barco, mas se a água já estava entrando há um certo tempo, seria inútil, jogar a água para um lado e ela entrar pelo outro. Não haveria muita mudança naquele processo. Muitas vezes estamos passando por uma situação na nossa vida em que não depende de nós. Geralmente, artigo de primeira prateleira, saúde. Primeira, sempre. Muitas vezes o fator saúde é algo que não está no nosso controle. Artigo de segunda prateleira, mudanças na estrada, mudanças na caminhada da nossa vida, seja no sentido de carreira, seja no sentido de mudança de planos quanto à moradia, quanto a ter que trocar tudo o que você já havia planejado antes por causa de uma situação que você não previa que acontecesse, por causa de alguma mudança de última hora que você precisou fazer e não estava lá nos seus planos, no que você batia no peito, que você faria daquela forma e seria daquela forma e não seria de outra. E aí vem as ondas do mar da vida para colocar em xeque se realmente temos uma convicção de fé genuína ou se colocamos o nosso pensamento positivo no lugar de fé. E pensamento positivo não mantém o barco acima das ondas. Pensamento positivo meramente vai afundar junto com o barco. E aqueles homens, após tentarem, obviamente, ali controlar o barco, veem que não conseguem, vão lá dar um chacoalhão no mestre, olha, acorda aí, cara, a coisa aqui tá feia, você não tá vendo? Você não está ouvindo os nossos gritos, o nosso desespero? E como eu disse anteriormente, a palavra vai dizer que o Senhor não gasta muito tempo com o mar. O Senhor não gasta muito tempo com as nossas dificuldades. A palavra vai dizer, por acaso há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Há alguma coisa em que o Senhor soe, né? Que o Senhor se desgaste, canse para realizar? Não. E você vai ver que os outros escritores também, então aqui os três, Marcos, Mateus e Lucas, não dão ênfase no mar em si. Porque o Senhor fez isso, fez aquilo, fez... Não, ele simplesmente estica a mão. Mar, aquieta. E o mar aquieta. O problema é, muitas vezes o nosso coração demora muito mais para se aquietar do que o mar. Por exemplo próprio, por muitos anos eu tive essa convicção errada de fé. De pensar que não, eu planejei a minha vida desta forma. Então assim será, porque
creio que eu vou conseguir desta forma e não pode ser de nenhuma outra. Queremos muitas vezes dizer a Deus como Ele deve tocar a nossa vida, como Ele deve conduzir a nossa vida. Isso quando alguém deixa Deus conduzir a própria vida, né? E não faz pior, né? Eu que sou o dono do meu nariz e geralmente quebra ele, né? Nos muros aí, nas teimosias em seguir pelo caminho errado. O Senhor não gasta tempo com o mar, mas agora Ele vai gastar tempo com os discípulos. E Ele faz duas perguntas. Primeira, por que sois tímidos? E o tímidos aqui não é a pessoa que não sabe interagir, não é aquela timidez de alguém que tem dificuldade para conversar. Aqui, essa timidez aqui é no sentido de se acovardar, temer as dificuldades e entender, nem que indiretamente, que Deus não é suficiente para te ajudar naquela dificuldade. É esse tipo de timidez. Em um outro momento, a palavra também vai dizer que esses tímidos não herdarão o reino dos céus. São pessoas que se deixam intimidar pelas lutas e pensam em voltar atrás. É esse tipo de timidez que estamos tratando. Por que sois tímidos? E o texto não diz que eles respondem. Não tem resposta. Segunda pergunta. Como é que não tendes fé? É interessante que Jesus está falando, o próprio Jesus, carne e osso, está falando para homens que já andavam com ele há um bom tempo. Está perguntando, como é que vocês ainda não têm fé? Como é que vocês ainda não entenderam o que é fé de verdade? Pode ser que alguém ali pudesse contestar, mas nós temos fé. Nós cremos que o Senhor é o Filho de Deus. Nós cremos que o Senhor pode fazer tantas coisas. Tá, e por que esse desespero? Por quê? Se houvesse essa fé que vocês dizem ter, não haveria por que ter tanto desespero. A verdadeira fé, ela nos convida a descansar no meio da tempestade. E não se intimidar e pedir ao Senhor, Senhor, que não haja tempestades na minha vida. É um tipo de oração, me desculpem, um tanto burra. Alguém, Senhor, eu estou pedindo que não apareçam lutas na minha vida, que eu não tenha dificuldades, que eu guie meu barquinho, que não levante uma ondinha de 1,5 metro, nada. Quero uma estrada tranquila. Quem somos nós para pedir isso? As lutas, elas nos moldam, nos forjam e nos testam, para que vejamos a nossa reação e possamos refletir. Como que eu reajo? Meu coração se desespera? Eu fico ali questionando até o motivo da minha existência, porque uma situação não está dentro do meu controle? Com certeza, aqueles homens não teriam como voltar ao controle daquele barco. E o Senhor faz aquele mar se acalmar. E agora, a única pergunta que resta àqueles homens é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que me chama a atenção nesse texto, com certeza alguém que está ouvindo essa transmissão vai dizer, mas eu já vi essa mensagem ser pregada tantas vezes, e geralmente se dá ênfase ao poder de Jesus sobre a natureza, sobre o mar, sobre o vento, ok? Mas aqui eu quero trazer uma abordagem para um lado dessa história que pouco é falado. Aqueles homens não prestaram atenção nas perguntas que o Senhor fez para eles.
porque eles não, na sequência após a pergunta, eles não fazem perguntas para si mesmos, né? Por que a gente está duvidando dele, né? O Senhor está no barco. Por que nós estamos duvidando? Não. Eles estão ainda olhando para o mar. Olha lá, olha o mar como é grande, mas o Senhor faz o mar se acalmar. Eles estão apenas fazendo constatações. Olha, o mar é poderoso, as tempestades, as ondas são grandes, mas o Senhor manda nelas, então o Senhor é maior do que elas, o Senhor é mais poderoso que elas. Muitas vezes somos cristãos de frases de para-choque de caminhão. Pode vir a luta, mas o meu Deus é maior. Podem vir os gigantes, podem vir as dificuldades, podem vir tantas situações, mas tudo posso naquele que me fortalece. Decoramos versículos isolados, verdades isoladas, fora de contexto, como se versículos isolados fossem injeções de ânimo. Mas quando a onda vem, dizer para o problema, olha, o meu Deus é maior que você, não faz o problema parar. Muitas vezes, uma ou duas orações também não fazem o problema parar. Pior dos cenários, muitas vezes, nem todas as orações do mundo farão alguns tipos de problemas pararem, porque algumas situações são necessárias que continuem para que a gente entenda que estamos passando por ela e que passaremos e que não ficaremos no meio delas, porque o Senhor está no barco. Se você ainda não passou, com certeza você vai passar por um momento em que tudo saiu do que você previa. Você já tinha fixo na tua cabeça, é neste local que eu vou ficar. É nessa situação que eu vou ficar. É com essas pessoas que eu vou ficar. É neste local de trabalho que eu vou ficar. É nesta moradia que eu vou ficar. Está tudo dentro do que eu planejei. Só que o Senhor não respeita a audácia do homem. Ele diz, está achando realmente que você está no controle de tudo. Ele permitiu uma situação que várias rotas da nossa vida trocam de lugar. Trocam de direcionamento. Trocam de rota. E aí alguém se desespera e, Senhor, o Senhor não está vendo que a onda está batendo? Que o meu barquinho do garantismo, que o meu barquinho das certezas próprias está afundando? E muitas vezes esse barquinho imundo das certezas próprias, do garantismo próprio, tem que afundar para que a gente entenda que fé é confiar na vontade de Deus. Fé não é confiar na minha vontade. Eu não sei você, mas eu conheço muita gente que hoje está decepcionada com Deus porque os planos que esta pessoa fez deram errado. Estão decepcionados com Deus, não porque alegam, o que Deus disse que ia fazer, o que está na sua palavra ainda não se cumpriu. Não, nada disso. O que elas próprias planejaram não aconteceu, e isso é muito comum. Se você é adulto, você sabe. Você não é mais uma criança que você acha que você vai se tornar o Batman. Você pode tudo. Você já amadureceu, você já cresceu. Em via de regra, isso deve acontecer. Então você entende que você não é o dono. Você não segura o leme desse barco sozinho. E é nesse momento em que temos essa divisão. E aqueles homens aparentemente continuaram focando no mar. Em nivelar o poder do Senhor com o mar. E quando você vai estudar a palavra, você vai ver que o Senhor fará eles passarem pela mesma situação
uma segunda vez. E dessa vez mais difícil, porque nesta outra ocasião o Senhor nem no barco está. Nessa primeira, ele está lá no barco. É facinho encontrar ele. Já viu aquela fase da vida que você passa por uma dificuldade, você ora e dá 2, 3 semanas e se resolve. Mas tem outras, 2, 3, 5, 8, 10 anos. O Senhor parece que está tão longe. Todos são testes graduais que vão crescendo gradualmente. Isso se chama amadurecimento. Eu usei um exemplo próprio e é isso que eu tirei dele, dessa experiência de anos aí, de que por muito tempo nós nos decepcionamos com Deus e com a vida e com tudo, porque acreditamos errado, porque cremos errado. Aqueles homens acreditaram, botaram uma firme convicção de que o Senhor está no barco. Não vai ter um vento hoje. E veio uma tempestade além do que eles esperavam. E aquela convicção das frases de efeito já não faziam efeito, ironicamente. As frases de efeito já não faziam mais efeito. E eles acordam o mestre. Mestre, e aí? Mas o foco do mestre é neles. O foco do mestre em mim e em você. Eu estou passando pela minha, você está passando pela sua luta. Eu não sei a sua, você não sabe a minha. Mas fato é, sabendo que o Senhor está no barco, temos que nutrir esta convicção de uma forma madura, que nem sempre o trajeto será o que nós gostaríamos que fosse. Nem sempre teremos uma estrada estável. Nem sempre será previsível o nosso amanhã. E isso não pode abalar a nossa fé. Paulo, quando vai falar aquele famoso versículo que todo mundo só conhece, esse trechinho: tudo posso naquele que me fortalece. Volta algumas linhas. Você vai ver ele dizer: posso ter de sobra, posso estar em falta. Posso estar em tempo bom, posso estar em tempo ruim. As coisas podem estar dando certo, as coisas podem estar dando errado. E aí você pode estender isso a vários outros exemplos. Posso estar são, posso estar doente. Posso ter a convicção e a certeza de que vou ficar num local de conforto, ao mesmo tempo também que posso ter a convicção, não, esse conforto está acabando e precisarei passar aí por mudanças que não serão muito legais, que não serão muito confortáveis. Isto é fé. É a fé que não nos faz falar o título dessa live. Mestre, o mar se revolta. A dificuldade, Senhor, olha, a dificuldade. A fé madura é aquela que faz dizermos para nós mesmos: olha, a dificuldade apareceu, mas eu preciso ter fé nele, de que eu passarei por ela, ainda que eu não tenha certeza de como chegarei do outro lado, e descansar na certeza de que o Senhor está no barco, e de que se Ele está no barco, lidar com as ondas para Ele é coisa rápida. Agora, a tempestade maior que deveríamos nos preocupar é a do nosso coração. Essa é a mensagem que tenho para minha e para a sua vida, né? Como eu disse na abertura, o pregador prega para si mesmo primeiro, e que espero que você também possa
ter tirado aí aprendizados e reflexões para a próxima semana, né? Para alguns será uma semana mais tranquila, lembrem da mensagem de hoje. Para uns essa semana será uma navegação tranquila, sem ventos, sem tempestades. Para outros será de algumas tempestades bem severas. Mas que você possa ter esta fé madura, amadurecida, de entender que ter fé é ter a certeza de que o Senhor está no barco. Não é alimentar uma falsa certeza de que não haverá ondas, de que não haverá tempestades. Repasse essa mensagem para aquele teu amigo, para aquele teu familiar que está passando, principalmente para aquela pessoa que está passando por uma tempestade e que está questionando e que não está entendendo o processo. Muitas vezes, a tempestade inicial que precisamos acalmar e não conseguimos sozinhos, pedimos ajuda ao Senhor, é que Ele acalme a tempestade do nosso coração. Parar de olhar para o fator externo, se desesperar pelo fator externo e dizer: Senhor, eu vou precisar passar por ela. Então acalma essa tempestade aqui interna para eu poder lidar com a externa. É isso. Estaremos costumeiramente, né, como de costume, fazendo uma oração para finalizar neste mesmo espírito, pedindo ao Senhor que nos dê calma, que traga a bonança, né, como o texto mesmo diz, ao nosso coração, que acalme as ondas, ou seja, os nossos ânimos à flor da pele, para podermos passar pelos dias bons e também pelos ruins. Se você pode, aí onde você está, curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com o Pai. Pai Santo, Pai amado, queremos agradecer por mais essa mensagem que com certeza traz paz ao nosso coração. As lutas muitas vezes vêm, Senhor, e muito além do que esperávamos. Mudanças de trajeto, mudanças de planejamento, saídas muito bruscas, muito repentinas de locais de conforto nos quais estávamos há muito tempo. Mas o Senhor quer que amadureçamos, então o Senhor nos permite passar por algumas tempestades. Traz ao nosso coração a certeza de que o Senhor está sempre no barco conosco. E o Senhor está no controle de tudo. Mas somos nós que devemos guiar o leme do barco do nosso coração. Guiar as rédeas das nossas emoções e não deixar que elas confrontem a nossa fé ou nos façam termos uma fé deturpada. Que possamos realmente entender que a nossa vontade não é soberana, que a nossa maneira não é soberana, que o nosso desejo de dizer como as coisas serão, isso nem se compara com a fé verdadeira. Que possamos passar pelas lutas, pelas dificuldades, com a certeza de que ainda que essas lutas demorem, passaremos por elas, chegaremos do outro lado e venceremos, não pela nossa força, mas porque o Senhor está no barco. Traz paz a corações e mentes de tantos quantos essa transmissão alcançar. Vivemos na década, no século da ansiedade, do desespero, da angústia, do imediatismo. Mas ainda hoje a Tua Palavra nos convida a descansar. Nos convida a agir da mesma maneira que o Senhor agiu naquele barco, naquela madrugada. O Senhor sabia da tempestade, mas o Senhor estava descansando e esperando que os seus discípulos também pudessem estar com o coração descansado. Nos dá, Papai, um coração descansado, emoções controladas e a certeza de que após a tempestade haverá a bonança, que após a luta haverá o fruto do aprendizado. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Se o Senhor assim nos permitir, domingo que vem, por volta de 9, 10 horas da noite, estaremos aqui com mais uma transmissão. E agora que você terminou essa transmissão, clique aí no link no comentário para ter acesso ao nosso canal com todos os demais conteúdos aí, com mensagens muito importantes para a sua vida. Que o Senhor te abençoe, uma excelente semana, um excelente aí, começo de julho, né? E que possamos aí estar juntos novamente no próximo domingo. Que o Senhor te abençoe, não somente a você, mas a toda a sua família. Até breve.